Boa noite. Hoje teremos uma live muito especial com parceria do Instituto Intes. Oi, Pri, Andréia, Luciana. Boa noite, meninas. Oi, Andréia. Parabéns, Andréia. Feliz aniversário, feliz novo ciclo. Oi, Silvia. Beijo. Hoje a gente vai falar um pouquinho de saúde mental com a doutora Rose Zieman. Essa live é uma live em parceria com o Instituto Intes. Sinta-se à vontade, todas vocês. E eu vou esperar a doutora Rose entrar aqui. Boa noite, Instituto Intes. Que bom ter vocês aqui. Hoje a gente vai falar dessa montanha russa, né? Que é passar pelo câncer de mama. Então, fiquem à vontade. O meu marido aí já tá online. Oi! A doutora Rosa já tá aqui. A gente vai começar a falar. Eu vou chamá-la, né, para a live. Deixa eu chamar ela aqui. Pra gente não perder tempo, né? Olá! Oiê, boa noite. Oi, Rose. Vou te chamar de Rose para a gente quebrar os protocolos, Isso, prefiro assim. para ficar mais Prefiro. exatamente. Tá tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo direitinho? Sim, sim. Uhum. Ótimo. Bom, eu abri a live falando que essa live é uma parceria com o Instituto Intes, que você, além de psicóloga, é paciente oncológica, né? Então, sabe muito bem, né, o que é passar por essa montanha russa de emoções. Eu queria que você contasse uma breve relato sobre a sua história e aí a gente entra nas perguntas, se apresentar para esse público que está aqui. Sim. Primeiro, né, eu queria agradecer esse espaço, o convite, enfim, essa parceria, né, com o Intes que é tão presente, né, nesse contexto, né, que faz tanto sentido para a gente. E então, eu sou psicóloga, atendo hoje, né, numa clínica que é a Oncoservice, que faz atendimento geral, assim, digamos, para todos os serviços que uma paciente oncológica precisa, né, desde fisioterapias, é, a questão estética também, né, temos parcerias com vários profissionais, advogados, enfim. E eu atuo, então, como psicóloga, né, nesse contexto. Recebi o diagnóstico em 2021, em meio a aquele turbilhão, né? Já que já eram tantas emoções, a pandemia acontecendo. Sou mãe de dois, né? Tenho uma menina que hoje com 14 anos e um menino que na época tinha 3 anos e meio, então eram vários olhares, né? Que a gente tinha, um contexto amplo, né? De necessidades ali, né? Que a pandemia acontecendo, as crianças crescendo ali nesse olhar. Então, é, foi um turbilhão de emoções, né? Posso dizer que experimentei várias emoções ali nesse lugar, né? E, enfim, falar sobre esse assunto hoje fala muito da Rose, não só como psicóloga, né? Mas fala da Rose enquanto mulher, enquanto mãe, né? Enquanto quem eu sou, né? Diz de quem eu sou, né? E aí, então, a partir disso, a partir da minha própria experiência, eu percebi a necessidade eu acho que é importante falar assim, a partir do tratamento que eu recebi, né? É, eu senti a necessidade de me especializar nessa área, eu senti a necessidade de buscar entender um pouco mais desse contexto para poder acolher outras mulheres que eu vi que o quanto é importante nesse lugar, né? Que são tantas repercussões, né? Nesse momento que a gente precisa tanto desse olhar também
da psicologia, da saúde emocional, da saúde mental nesse momento da nossa vida, da nossa experiência. E aí foi então que eu fui atrás da experiência, né, profissional nessa área. Para você, Rose, a gente sabe que quando a gente recebe um diagnóstico, que nem eu sou fonoaudióloga, trabalhei com paciente com câncer de laringe, que não tem nada a ver, né? É outra especialidade. Mas quando a gente muda de lado, né? Quando a gente vira paciente, o seu lado profissional, naquele momento, ele deixa de ser, né? Você, Exatamente. né? Eu senti um pouco isso. Parece até que é um pouco pior, né? Uhum. Porque você já conhece algumas coisas, então parece que para você aquilo fica tão latente do diagnóstico. É, você, sendo psicóloga, tratando de pessoas, já lidando com pessoas que precisavam ter esse olhar para a saúde mental. Quando você recebeu o diagnóstico, como foi para você nesse sentido? Então, eu acredito que eu estava no final da minha graduação quando eu recebi o diagnóstico. Né, também isso, era mais um peso nesse momento da minha vida, digamos assim, né? E eu posso dizer que ao longo da jornada acadêmica, a gente vai construindo alguns recursos também para se entender, né? A psicoterapia também nos ajuda nisso. E quando eu recebi o diagnóstico, eu posso dizer que eu estava bem organizada, né? Se a gente pode dizer assim, eu estava bem organizada emocionalmente. Então, por mais que, obviamente, a frase que a gente ouve muito no senso comum, né, que a gente perde o chão, eu estava bem alicerçada, eu estava bem amparada, eu tinha uma rede de apoio muito bem estruturada e emocionalmente também, né? Eu estava, lógico, precisei ser acompanhada, precisei ser cuidada também, me deixei ser cuidada também, né? Mas eu posso dizer assim que não foi, se a gente pudesse botar assim numa linha de melhor ou pior, não foi tão difícil assim, não foi tão, né? Mas isso acho que entra também naquele conceito que a gente tem de que todo mundo reage igual, né? Todo mundo para todo mundo vai ser da mesma forma. E não necessariamente, né? Eu gosto de dizer que cada pessoa tem os seus próprios recursos, traz consigo, né, a sua bagagem de vida. E a minha bagagem me deu esses recursos para lidar com essa fase, né? É óbvio, não deixei de sentir medo, não deixei de sentir insegurança, né? Todos os sentimentos vieram também, né? Não estava isenta disso, mas eu consegui ter recursos, né? Mas eu acredito que também muito por questão da rede de apoio, né? As pessoas que eu tinha em volta me deram muito essa segurança também. E algo que eu sempre gosto de falar para as pacientes é o fato de eu confiar muito na equipe que estava me acompanhando, sabe? Isso também fez muita diferença. Saber quem eram os profissionais que estavam me acompanhando e sentir segurança naquilo que eles me diziam. Então, eu confiei muito na equipe, né? Então, me deixei muito ser conduzida nesse sentido durante o tratamento, né? Não fiquei buscando outras informações, né? Pesquisando, né? Em sites, enfim. Eu deixei eles me dizerem o que estava acontecendo e isso eu acho que tranquilizou de certa forma também. Na psicologia, eu acredito que tenha, você vai dizer isso da melhor maneira. Se a gente pensar como um luto, né, que a gente está perdendo uma pessoa, Uhum. né, a gente passa por essas etapas, né, o luto de saber do diagnóstico, a aceitação, o que acontece com a saúde mental de um paciente oncológico no momento do diagnóstico, né? Porque são etapas que a gente passa, né? E elas Uhum. são bem claras durante a jornada. Queria que você explicasse um pouco para a gente poder entender isso. Então, só para talvez quem não saiba, né, as fases do luto, assim, a gente começa com a, não, elas não vão ser, assim como no luto de uma perda, Sim. as fases não são vivenciadas de uma forma linear, né? Não é para todo mundo igual e elas não vão acontecer numa regra, né? Numa ordem, né? De forma ordenada, né? Então, assim, pode haver sim a negação, raiva, né? A barganha, que são as fases que a gente nomeia, né? A tristeza,
Então, e aí até chegar na aceitação. Então, muitas vezes a gente aceita de primeira, né? A gente vai viver, vai ter que fazer, né? Que eu acredito que foi muito do meu caso, assim. Eu recebi o diagnóstico, o médico, na hora que o médico me falou, ó, vai ter, é um câncer, enfim, né? Da forma que ele falou, e eu disse, ok, vamos lá. Tem que fazer, tem que fazer, né, tem que passar por isso, vamos passar, né? E aceitei no sentido de que não tinha muita escolha, né? Eu tinha que passar por aquilo, né? Então, eu posso dizer que eu aceitei, mas ao mesmo tempo, essas fases, como a gente diz, a gente vai vivenciando um pouquinho de cada uma, né? Durante o tratamento. E tem aqueles momentos de raiva, não uma raiva de esbravejar ou, né, estar contra o mundo, enfim, né? Ou achar que, por que comigo, né? Sim. Mas existem aqueles momentos de se sentir, de certa forma, vamos dizer assim, injustiçado, né? É comum esse sentimento. Eu falo agora não só na minha própria perspectiva, mas do que eu ouço das pacientes, né? É muito comum a frase, mas por que comigo? O que eu fiz de errado, né? Tem muito assim, aquele conceito da visão até cultural, né, de que isso é castigo, né? Então, assim, entram essas interferências entram nessas fases também, na forma como a gente vai lidar com cada fase, né? Então, pensar que não é um castigo, você não foi, né? Não tem uma causa no sentido de culpa de alguém para você estar vivendo isso, né? E acho que isso, se você tem essa clareza, você consegue vivenciar de uma forma mais leve também. Porque a gente percebe também que isso talvez não seja com todas, mas boa parte, né, das Uhum, pessoas que recebem um diagnóstico. A gente, no primeiro momento, né, você traz consigo uma certa culpa, né? O que eu estou fazendo de errado? E qual foi o momento que eu deixei de me cuidar, uhum, né? Porque o câncer acontece na nossa vida, eu vou falar por mim, de uma maneira assim, parece que você tem que ficar doente para poder se curar, né? Mais ou menos assim, você tá bem, tá uhum, vivendo, tá trabalhando, tem a sua vida e de repente você vai fazer um exame, pá, você descobre que você tá com câncer. Até você entender que isso, né, você vai ter que se tratar, o caso da aceitação. Não dá muito, eu vou falar por mim novamente, não dá muito uhum, tempo para você decidir se você vai poder aceitar ou não. Você não tem muita escolha, né? uhum, E aí, de repente, você tem que viver aquilo num turbilhão de emoções, com tantas coisas que vão acontecer, e claro, é inevitável, no primeiro momento, você não deixar de pensar na finitude, porque não tem só o diagnóstico, né? Tem uma vida em volta disso tudo. Tem o filho, tem o uhum. marido, tem a mãe. Isso nos deixa muito vulneráveis a nossas emoções, né? Então a gente fica muito à flor da pele sem saber que direção tomar. Eu sei que não existe uma forma certa, que nem para você você conseguiu levar tranquilamente, né? Uhum. É, emocionalmente, cada um vive isso de um jeito, mas como que essa pessoa, essa mulher, enfim, que está levando, está recebendo esse diagnóstico, é, de que forma que essa família, que nem você falou dos julgamentos, né, que não tem como, é inevitável, como que essa rede de apoio que é tão importante pode acolher e de que forma que pode ajudar? Eu avalio assim que, falando um pouquinho sobre essa forma de lidar nesse primeiro momento, não tem uma forma correta, né? Não tem, até mesmo a forma como você vai comunicar para as pessoas, né? Durante o meu tratamento, fazia a sessão de quimioterapia com uma mulher que ela passou todo o tratamento dela sem falar para ninguém que ela estava em tratamento. Então, ela usava uma peruca muito semelhante ao cabelo que ela já tinha, e ela ia trabalhar, as pessoas não sabiam, e ela, não só com as pessoas do trabalho, mas também com a família dela. Ela acabou, né, não falando para todos. Então, é certo, tá errado. Não tem como a gente julgar, não tem como a gente dizer existe a forma certa, existe a maneira devida ou indevida de fazer. É a forma como ela conseguiu lidar com aquele momento. Talvez, né, para um determinado momento, ela vai precisar de algum apoio em relação a isso, porque foi algo que não foi vivenciado, né? Porque eu falo até para os pacientes assim, viva esse momento do tratamento ativo.
Não como uma forma assim de, coitadinha, se sentindo a coitada, mas viva, porque as pessoas vão te olhar de uma forma culturalmente, socialmente, durante o tratamento ativo, o olhar das pessoas ele é um pouco mais sensível. Depois que passa, a gente, né, acredito que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Mas em relação à rede de apoio, deixar claro o que você quer e o que você não quer, né? Estabelecer limites também em relação a. Porque às vezes até o cuidar, se for de forma excessiva, ele pode te fazer sofrer mais. Né? E isso não diz só de você, diz também da sua rede de apoio. E muitas vezes eu tenho percebido assim na experiência clínica que não é só a paciente que precisa de ajuda e de apoio emocional, né? Em muitos casos, quem mais precisa do apoio de recursos emocionais são as pessoas que estão na rede de apoio, seja a família, os mais próximos, aqueles que vão ser os cuidadores naquele momento, né? Então, essas pessoas também precisam ser chamadas para o cuidado, ser chamadas para serem cuidadas, porque em algum momento isso também vai vir à tona, né? Então, essa rede precisa estar sendo cuidada também. Não só a rede, quando a gente fala de rede, muitas vezes até o profissional da saúde, né? Também, né? Se a gente for olhar para o profissional da saúde, precisa desse cuidado também. Então, essa rede precisa estar bem alicerçada, cuidando, né, de si também em relação a isso. E que o processo emocional, né, vale lembrar aqui, você vai dizer se eu estou dentro dessa linha ou não. Por mais que você tenha uma rede de apoio, né, Rose, ele é muito você com você mesma, né? Muitas vezes, né? Então, e a rede de apoio, e o que acontece também é que às vezes o paciente quer poupar, né, a rede de Uhum, apoio, né? uhum, Ah, eu não quero contar para minha mãe, eu não quero que os meus filhos sofram, e acaba pegando toda essa carga emocional para ele, né? uhum. E aquilo que você falou do olhar, muitas mulheres me procuram aqui e eu sempre falo essa frase: as pessoas vão te olhar da forma que você se olha, né? Então, se você se tratar com carinho, se abraçar, se acolher e viver isso de uma maneira diferente, né? Vai ser esse o olhar que as pessoas vão ver em você. Ai, que legal, ela tá bem, né? Ela tá conseguindo. Por outro lado, eu escuto muita gente me procura e fala assim. Outro dia mesmo falou, ai, eu falo toda hora para ela que ela tem que ser forte. Aí eu falo, não, você não pode cobrar, porque a gente não deve cobrar força de ninguém, né? Porque quem está vivendo isso já é forte, né? Já tá com uma É, carga. e algo que é muito comum, né? Que muitas vezes, com a intenção de ajudar, de incentivar, acaba sendo também gerando mais uma sobrecarga, né, para aquela pessoa que está vivendo, né, o diagnóstico. Algo que algumas vezes eu precisei chamar, de pacientes específicos, eu precisei chamar a família para conversar, para eles entenderem também um pouquinho do que está acontecendo, as mudanças, né, que acontecem. A pessoa se torna um pouco, pode, né, ter episódios de irritabilidade, né, a gente sabe disso, que dependendo porque é muito daquilo que você já trouxe como eu falei, como bagagem, né? Então, a forma como você vai lidar com esse momento também revela um pouco de como você já era ou de coisas que estavam ali adormecidas, a gente pode dizer assim, e vem à tona, né? Então, assim, aquela pessoa que muitas vezes já tinha algo que provocava uma ansiedade, pode ser que nesse momento seja mais latente, né? Então, alguns momentos eu precisei chamar familiares para conversar, para eles entenderem também do contexto. E claro, como eu falei, essa rede precisa ser cuidada, mas a gente tem que entender que se a gente for pensar assim no paciente como ele é o personagem principal dessa história, né? Quem está vivendo, quem está se sentindo na pele é aquela pessoa. Por mais que eu preciso compreender a rede de apoio, por mais que eu preciso dar suporte também para essa rede de apoio, é aquela paciente, é aquele paciente que está sofrendo, digamos assim, na pele. Então, é ele sempre que vai ser a prioridade. Ele que precisa ser essa prioridade. Em alguns casos, a rede ela fica tão fragilizada com aquilo, né? Vamos supor assim, uma mãe, né, que vê sua filha passando por aquilo, passando pelo tratamento, ela não pode
digamos assim, vou botar bem entre aspas, né? Querer sofrer mais do que a paciente que está passando por aquilo. Então, se a sua dor você não está conseguindo lidar com a sua dor, você precisa cuidar da sua dor também para poder dar o suporte para a pessoa que está em tratamento. Então, assim, e aí também, né, cada rede vai ser uma rede que vai ter os seus recursos para lidar com isso, né? Então, vai de cada contexto, é muito pessoal, muito ímpar, né? Cada pessoa, cada rede que a gente tem que acolher. Então, cada situação precisa de um cuidado específico, né? Não tem como, de novo, dizer que sempre vai ser do mesmo jeito, sempre vai ser do mesmo padrão, isso tem que agir assim, né? Não tem como dizer isso, né? Você acha que, claro que isso não é a realidade, né? Mas deveria ser. Qual o momento ideal para que a gente está falando de pessoas diferentes, né? Em situações diferentes. A gente sabe que cada paciente é único e cada um vai viver a sua jornada de uma maneira dentro daquilo que ele acha melhor para ele. Mas existe um momento para esse paciente, para ele que ou o médico ou ele mesmo, né, procurar essa ajuda? Dependendo do contexto, né? Eu gosto de falar assim que eu entendo que o meu contexto enquanto paciente e hoje o meu contexto enquanto profissional eu poderia dizer assim, é o mundo ideal, né? Onde a paciente procura o atendimento, onde eu tive o privilégio de ser acompanhada e poder escolher o profissional que eu queria, mas nem sempre é assim, nem sempre é possível, né? Mas eu acredito, e o que eu tenho experimentado na vivência prática e clínica, né? Que muitos pacientes vêm no momento do diagnóstico, quando recebem o diagnóstico, e elas ficam, né, querendo se entender, querendo entender o que está acontecendo e como vou lidar com isso. E depois, na fase ativa do tratamento, elas param a psicoterapia, porque são muitos protocolos, eu entendo que isso também, né, que é mais algo para um protocolo para cumprir, e por isso eu gosto sempre de dizer assim, a psicoterapia, ela tem que ser um a mais durante o teu tratamento. Ela não pode ser considerada um protocolo, né? Algo que você é obrigado a fazer. Você tem que sentir que precisa estar ali, que você é algo que vai te trazer recursos, não te impor nada, né? Então, se fosse estabelecer assim, que momento, busque, né, esse acolhimento inicial com o diagnóstico, né, quando recebe o diagnóstico. Se tiver possibilidade de continuar esse acompanhamento, melhor ainda. E depois, no final do tratamento ativo, né, das quimioterapias, depois de cirurgia, é que a gente vai se perceber de uma outra forma, né? Porque existe se a gente pudesse dizer, tem a mulher do diagnóstico e tem a mulher do fim do tratamento. Né? A gente Aliás, são pode... várias mulheres, né? Dessa jornada, são é, várias mulheres que vão recomeçando dentro dessa história. Você Exatamente, sabe, vai se ressignificando, né, ao longo dessa trajetória, aquilo que você via no início do tratamento de uma forma, você, durante o tratamento, vai se descobrindo, vai entendendo outras coisas, e no final do tratamento, muito mais, né, você vai perceber as coisas de uma outra forma, vai dar sentido para as coisas de uma outra forma, então, aquilo que antes, você comentou, assim, sobre a forma de lidar com as coisas antes, a vida, né? Como a gente lida com a vida antes. Muitas vezes a gente está num piloto automático, né? E que quando vem o diagnóstico é como se você precisa parar, né? E aí, quando você para, você começa a perceber assim, nossa, tinha coisas que eram tão importantes e agora parecem tão insignificantes. Tinha coisas que eu valorizava tanto, mas na verdade isso não era tão importante assim. E outras que você não parava para contemplar, eu gosto de dizer isso, né? De que contemplar as pequenas coisas, né? De a respiração, por exemplo, que é uma técnica que a gente utiliza no consultório. O fato de poder respirar, inspirar, né? Encher o pulmão de ar e soltar esse ar. Nossa, isso
é tão simples, né? A gente passa o dia, a gente respira automaticamente, a gente nem percebe que está respirando. Mas quando você está numa situação onde o teu ar é limitado, onde você precisa de ajuda de aparelhos, ou você precisa de suporte para as coisas mais simples do teu dia a dia, você começa a considerar isso de uma outra forma, né? Você consegue dar valor a coisas que talvez já estavam meio que no automático, né? Então, o simples da vida, né? As coisas simples ganham outro lugar, né? E as coisas que a gente considerava importantes da mesma forma podem perder esse lugar de importância, né? Você, Rose, porque aí nós temos duas Roses, né? A Rose Uhum. psicóloga, né? E a Rose paciente oncológica, enfim, você mudou esse olhar. Eu mudei, eu acredito que, como eu falei, até a questão do. Vou falar um exemplo bem simples e prático do dia a dia, né? Até a forma como eu organizo a minha casa hoje é diferente, né? A forma como eu dou importância para isso hoje é diferente, né? Eu priorizo muito estar presente com os meus filhos, eu priorizo muito viver os momentos com eles. Claro, já é do meu jeito de ser, manter as coisas em ordem, querer as coisas organizadas. Acho que cada um tem um jeito assim, mas isso é um exemplo prático, né, do cotidiano, das coisas que antes eram tão relevantes e perderam esse sentido. E a gente muda o olhar para várias coisas, né? A gente muda o olhar para nós mesmas, né? O sentido até a questão estética, corporal mesmo, que antes parecia, né, tão importantes e tão relevantes, hoje eu busco incentivar as mulheres a se aceitarem um pouco mais, né, como elas são. E pensando nisso também, já falando dessa questão estética, que eu acho que é uma coisa que também você deve receber bastante, né? Entender que são fases, eu encarei isso como um processo, que ele teria um início, meio e um fim. Eu entendi, eu coloquei isso na minha cabeça, de que eu preciso viver isso como etapas, e cada etapa tem, né? Vai ter etapa onde o cabelo vai cair, vai ter etapa onde eu vou ficar careca, eu vou precisar usar lenço ou assumir a minha careca do jeito que eu decidi que tem que ser. Mas as coisas vão tomando o seu lugar, né? Vão se organizando. Não gosto da frase, não gosto de dizer assim, vai voltando tudo ao normal, porque não vai voltar ao normal. Né? Eu acho que é impossível voltar ao normal, né? Elas podem voltar a se organizar da forma que você vai se adequar, mas ao normal de antes, né? Eu acho que não tem como a gente dizer isso. E até as emoções também, né? Não Muda, voltam, né? não voltam. E você amadurece, né? Você acaba valorizando as suas emoções de um outro jeito também, entendendo as suas emoções e aceitando de certa forma, né? Para mim, pelo menos, foi muito desse jeito e o que eu tenho vivenciado e percebido nos pacientes também é isso. Depois do diagnóstico, as emoções tomam um outro lugar. Aquilo que antes era evitado, né? Eu não posso estar vulnerável, né? O que eu incentivo bastante os pacientes, esteja vulnerável, peça ajuda, né? Não tenha vergonha de pedir ajuda, né? Que é importante também isso, a gente se reconhecer de que em alguns momentos nós vamos precisar desses recursos de ajuda externa. Você sabe que na caixinha de perguntas eu recebi uma pergunta lá. Na verdade, não foi uma pergunta, né? A pessoa escreveu assim: não peço ajuda porque eu tenho medo de parecer fraca. Uhum. Então, isso aí, né? Assim, às vezes a pessoa acha que tem que mostrar, né, para o outro que está forte no momento em que ele está precisando, está gritando ajuda, né? Então, isso vale lembrar que você não precisa passar por isso sozinho, né? É necessário Exatamente. pedir ajuda, é necessário você pedir que a pessoa lhe dê a mão para você não viver esse turbilhão sozinho. É muito Uhum. difícil, né? Porque
eu falo que as etapas elas vão acontecendo meio que sem você esperar, porque você recebe o diagnóstico, vai fazer uma biópsia, e depois vai fazer outra biópsia, e aí de repente você vai descobrir que você vai ter que tirar ou a sua mama inteira ou uma parte dela. Então, assim, não é uma coisa pronta, né? Não tem um, um, um roteiro, né? Uhum. São coisas que vão acontecendo e que, na maioria das vezes, eu falo por mim, você não está muito preparada para receber isso. E aí, de repente, você não dá tempo de você pensar, nem muito menos de opinar que sim ou não, você tem que ir. Como é o caso da estética, né? Que a gente sai de um turbilhão que é cirurgia e tudo, depois você entra na quimioterapia. Então você vai perder o cabelo. E aí começa o que a gente fala daquela. Que eu falo que você começa a se despir de você, né? E aí você tem as pessoas que estão te olhando começam a te dar um olhar diferente, né? Como se Uhum. realmente você está doente, né? Então, E essa muitas vezes fase é tem muito difícil. esse olhar também de que olhar de pena, né? Que é o que a gente não quer nesse momento, né? Que está passando por isso. Você quer ser compreendida, você quer ser aceita, você quer passar. Você quer passar por isso, né? E muitas vezes esse olhar acaba sendo também um olhar que existe um preconceito, eu digo que é um preconceito velado, assim, né? De que, Sim, coitadinha, vai morrer, né? Ainda existe esse, né? Socialmente ainda, né? Por mais recursos que nós tenhamos, por mais existe ainda um pouco dessa questão do mito do câncer como uma sentença aí de morte, né? E aí, o que eu falo assim, hoje eu estou aqui para dizer isso, né? Para que existe muita vida, que a gente pode, assim, né, viver, e mesmo pacientes paliativos, né, pacientes que têm um câncer metastático, estão aí para provar isso, estão aí para mostrar para a gente que é possível viver mesmo em tratamento ativo, é possível experimentar. Amores e emoções porque você não deixa de ser quem você é, você continua ali, né? Perde algumas características, em muitos momentos a gente não se identifica com o espelho, né? Eu dizia assim, eu me olho na frente do espelho, eu reconheço a minha voz, mas eu não consigo entender quem é essa mulher que está ali, porque ela mudou, né? Em alguns momentos existe isso também para a gente. E quem dirá para o outro, né? Que está de uma forma externa, né? Que não está nem vivendo aquilo que a gente está vivendo. Então, é preciso se aceitar nesse sentido, não se aceitar de uma forma passiva, ok, eu tenho que passar por isso e coitadinha de mim, mas muito pelo contrário, aceitar vivendo, aceitar sabendo que você precisa buscar recursos para lidar com isso da melhor forma, né? E aceitar cada etapa, né? Aceitar que existem momentos de solidão, né? A gente se sente, porque é uma doença que, por mais que você muitas vezes tenha, como eu falei, eu tenho uma rede de apoio, tinha pessoas que eu sabia que estavam ali para me dar todo o suporte necessário, existem momentos solitários. Porque é só você e seus pensamentos ali, né? Que existe sim, o medo da morte. Não existe como não escapar disso, né? Existe o medo de, será que vai dar certo? Será que esse tratamento vai ser eficiente, né? E ao longo dessa jornada, a gente vai, cada fase vivida, cada fase superada, é um momento de celebração, né? De saber, opa, deu, né? A quimioterapia reagiu, né? O meu corpo deu reagiu bem, certo. tá dando certo. Depois faz a cirurgia. Eu fiz, né, quimioterapia, cirurgia e radioterapia. Então, assim, cada fase era uma etapa vencida, uma etapa, né, que bom que deu tudo certo até aqui. Então, é se permitir viver cada dia, né? Um dia de cada vez. Eu tenho até essa frase no meu consultório, porque, de fato, a gente tem que meio que viver com esse olhar, né? Vivendo e aceitando as emoções que vêm. Algo que eu gosto sempre de dizer: você não precisa ser forte o tempo todo. Você precisa entender que você vai ter os seus momentos de fragilidade, vai ter os momentos onde você vai se sentir só, e se permita chorar, né? Se permita lamentar, se for o caso, a situação, se permita estar sozinha, mas quando você perceber que
você está deixando, está disfuncional, no sentido de você não está conseguindo manter aquilo que precisava ser feito, né? A sua rotina, você não consegue mais viver, fazer as coisas que precisam ser feitas, é hora de buscar ajuda, né? Talvez é o exemplo mais prático do momento de pedir socorro, né? Você pode sim, você deve se permitir sentir, chorar, mas no momento que chorar é cotidiano, é a hora de buscar ajuda. Então, não deve ser a regra, deve ser a exceção dos dias, né? Você vai ter dias bons, assim como na vida de qualquer outra pessoa em tratamento, não. A gente tem que entender que a gente vai ter dias bons, vai ter momentos, né, em que a gente vai estar super disposta, a gente vai estar super bem, e tem dias que a gente quer ficar sozinha, tem dias que a gente quer, né, chorar mesmo, que a gente quer ficar reclusa no quarto, enfim, e se permita viver esses momentos, né? Se permita também estar esses dias, viver esses dias. É, você falou dois tipos de pacientes aí, né? Tem o paciente que terminou o tratamento, está em remissão. Tem um paciente, que é o paciente paliativo, metastático, que está em tratamento e vai ficar por um bom Uhum. tempo, né? E assim, esse paciente, são dois lados emocionais, né? Porque o paciente que está em remissão, a cada 3 meses, ele faz um mergulho nessas caixinhas e aquele medo que está guardado volta à tona, né? O paciente que está num tratamento paliativo, é, que está em um tratamento ativo, né? Eu tenho várias amigas que estão. Então a gente sabe que o emocional nem sempre consegue, né, trabalhar isso. Então tem dias que realmente você vai chorar, você vai Sim, ficar, vai se permitir isso, porque eu acho que é completamente normal, não é fácil, né? Você sim. vive um tratamento que você espera o fim, né? E de repente você tá aí, vai, 2 anos fazendo tratamento, 3 anos. Para quem paciente paliativo ou metastático que está fazendo tratamento a longo prazo, Uhum. o emocional precisa criar essa base, né? Precisa ter. E muitas vezes o paciente não tem, porque é cansativo, né? É muito cansativo. E É sem contar desgastante, que né? é desgastante. Um exemplo que eu vou perguntar para você. O paciente que está fazendo tratamento e fica na espera de uma cura, contando, e é claro que isso vai acontecer, mas isso também traz uma expectativa e uma angústia, porque esse paciente vai mudando a cada tempo, não só psicologicamente, mas fisicamente. Então, isso traz uma angústia, né, para esse paciente, emocionalmente falando. Eu gosto de refletir sobre essa palavra, né? A palavra cura, eu acho que ela é muito pesada, ela carrega consigo. É, é uma formação, digamos, é como a gente trazer o conceito de felicidade. O que que é felicidade? Para mim pode ser Sim. de um jeito, para você, pode encarar a felicidade de outro. E no contexto oncológico, eu acho que é até leviano se a gente pensar, né, em falar, ele não foi curado, né, tipo, o que que é a cura nesse contexto, né? Quais são os recursos, né, eu só vou poder dizer que eu sou curada depois de 10 anos, quando o tratamento que eu preciso de acompanhamento cessou? Será que eu não posso me considerar curada agora, né? Para muitas pessoas, a cura é tirar o tumor, né? Isso já é um simbolismo de cura. Então, assim, eu não gosto muito de utilizar essa palavra com as minhas pacientes, porque gera muita expectativa, né? E alguns casos a gente sabe que não vai chegar esse momento onde o médico vai dizer assim, pronto, agora acabou, você foi curada. Não existe esse momento, né? Não é tão simples assim, né? Leva um tempo para as coisas Sim. acontecerem e o corpo vai reagindo, enfim, não foge do recurso tanto do profissional médico, né, quanto daquilo que a gente tem expectativas. Mas a cura ela pode estar, como a gente já falou, nas pequenas coisas, nas pequenas vitórias ao longo desse tratamento, né? Então, para um paciente paliativo, para um paciente metastático,
ficar esperando por esse momento onde ele vai receber essa fase do diagnóstico pode ser muito cruel, né? Então, entender que cada pequeno avanço é uma etapa de cura. Se a gente pode dizer assim, cada pequeno progresso durante o tratamento é uma cura, né? E ele tem que validar esse momento também de entender que é uma etapa vencida, é uma etapa que concluída, né? Pensando nessa questão dos exames, enfim, né? Até recentemente, ontem eu até postei uma reflexão sobre isso, né? De Eu que vi. a gente, no cotidiano, as pessoas falam, e a vida voltou ao normal, né? Tudo vai voltar ao normal, a gente deseja, logo isso vai passar e tudo vai voltar ao normal, né? Frases que são usadas no senso comum, são usadas até não de uma forma para agredir, não, é para incentivar as pessoas falam isso, logo a vida voltou ao normal, né? E o que é o normal, né? O que é voltar ao normal? E será que eu quero voltar àquele que era o meu normal, né? Então, são reflexões que a gente deve se fazer também, se permitir fazer, se permitir se avaliar. Será que eu quero realmente continuar sendo a Rose que eu era? Será que eu quero continuar vivendo o fluxo de vida que eu vivia antes do tratamento, né? E falando um pouquinho, né, dessa fase que nós estamos hoje, né, de fazer do pós-tratamento ativo, né, de voltar ao mercado de trabalho, de voltar à vida, né, normal, muitas vezes a gente se sente até meu médico, numa das últimas consultas, quando ele disse, agora a gente vai se ver com menos, né, frequência, e você vai se sentir abandonada, porque não vai precisar mais, né, estar constantemente, porque a gente está naquele fluxo de toda semana, exame constante, então, ao mesmo tempo que é desgastante, isso te traz uma certa segurança, né, no sentido de, opa, tá todo mundo tá tudo caminhando, eles Tô estão vivendo, então protegida. está progredindo, nada está surgindo. E quando a etapa do tratamento esse processo, né, vai sendo mais espaçado, ele pode gerar também um sofrimento no sentido de ansiedade, né, de que, opa, agora eu não estou sendo mais tão acompanhada, não estou sendo tão vista. Será que nesses 3 meses pode acontecer alguma coisa? Será que nesses 3 meses pode surgir alguma coisa que o médico não está vendo, né? Então, é uma fase também que eu até mencionei isso, né, no post, que ela pode ser tão cruel quanto o diagnóstico inicial, né? Essa fase do pós-tratamento ativo, ela pode ser tão cruel, né, ou tão desafiadora quanto a fase inicial, né? Porque a rede de apoio acaba se afastando, né? Aquelas Cabelo pessoas que cresce. o cabelo cresce, a vida vai voltando, né, para o fluxo, as pessoas começam a te olhar, então já passou, então vida que segue, tá tudo bem, ela já melhorou, mas por vezes, algumas coisas precisam ainda estar sendo processadas, né, dentro da gente, né? É um novo olhar, como a gente já falou, é uma nova forma de vivenciar a vida, é uma forma diferente de se entender no contexto onde a gente vive, trabalha, enfim. Tem os olhares, né? Se a gente pensar assim no contexto profissional muitas vezes, né, de que, nossa, ela já voltou, a cobrança volta, e aí as pessoas não são mais tão gentis com você como eram durante o tratamento, né? Sim. Então, por isso que eu sempre reforço assim, para as pacientes, viva essa fase, né, do tratamento ativo, se permita estar vulnerável, porque depois as pessoas não vão ser mais tão boazinhas assim como eram, né? Querendo ou não, é normal, é natural que as pessoas comecem a te enxergar já da forma, né, tal do vida que segue. Então, se permitir viver as fases, entender que essa fase agora que nós estamos, muitas vezes precisa também de tantos recursos quanto a fase inicial. Eu acho que essa fase agora é muito comum, eu escuto muito isso, mulheres que se perdem de si mesma, né, durante o tratamento e quando chega agora no pós, né, quer revisitar, por exemplo, a mulher do passado, né, quer Uhum. voltar a ser o que era antes, a mulher que era antes, mas trazer ela para essa vida de agora, né? E não vai. É muito difícil você conseguir, né? Porque
é um corpo diferente, é um pensamento diferente, são vivências, né? Você passou por um período muito difícil, né? Muito desafiador, né? Traumático, né? Traumático. E que essa mulher do passado, no caso, a Conceição do passado, eu tenho até que agradecê-la, porque foi através dela, né, que eu consegui chegar até aqui. Né? Só que agora eu não consigo viver a Conceição do passado porque Exatamente. basicamente ela nem existe mais. Né? Uhum. Se a gente parar para pensar, tem coisas, por exemplo, até roupa muda, né? Tem umas coisas muito loucas que você fazia antes que hoje você não consegue nem fazer mais. Uhum. Né? Aí vem o trabalho, né? Que você tinha uma profissão, é muito comum mulheres ter essa virada de chave, não querer voltar para o emprego anterior, né? Sim. Uhum. Então, eu acho que viver agora essa fase é difícil. Primeiro que também, Rose, talvez você concorde comigo, você passou, a gente não gosta de usar muito esse termo luta, né? Mas a gente teve que lutar por uma série de coisas, exames, correr atrás de médico, o teu corpo ficou sofrido, dolorido, com cicatrizes, e de repente, naquele momento você não estava vivendo aquilo, você estava tentando se salvar, como se você Só tivesse sobreviver, né? para sobreviver. E aí, de Uhum. repente, acaba tudo. Isso que você está falando do remédio, para mim também. Eu me lembro que quando eu fui na minha oncologista, eu falei, mas eu não vou tomar nenhum remédio? Ela falou, não, eu vou te Uhum. acompanhar de 3 em 3 meses. Naquele momento, eu juro, eu falei, ai meu Deus, eu vou ficar tomando sem tomar nenhum remédio. Eu fiquei meio tensa, né? Porque parece que quando você está tomando uma medicação, você se sente protegida, né? E Uhum. agora você tem que vivenciar tudo isso e ainda administrar toda uma casa que está em construção, né? Então, essa Ela está em fase eu acho muito reorganização, difícil. né? É como é uma mudança mesmo, né? Como se você trouxesse a mobília de uma casa antiga para uma casa nova. E aí você precisa organizar as coisas nessa nova casa. Você não vai jogar tudo fora, né? Você não vai simplesmente abandonar tudo e dizer agora vai vazia para lá. Você vai colocar as coisas de uma reorganizar, porque os cômodos vão ser diferentes, né? Os ambientes vão ter outras, né? E eu acho que se a gente olhar para dentro de si e pensar desse jeito, eu acho que acredito que a gente vai ser um pouco mais generosa com aquilo que a gente traz, né? De que eu passei por um turbilhão de mudança. Eu uso essa analogia na terapia de forma geral, assim, né? Eu gosto de dizer que quando o paciente chega na minha frente, no consultório, ele traz, é como se ele viesse com um caminhão de mudança. Ele trouxe toda a vida dele naquele caminhão ali, e agora a gente vai tirar as coisas de dentro desse caminhão para organizar a vida dele nessa casa nova, que é a partir da quimioterapia, da psicoterapia, enfim, né? Então, nesse nosso contexto, da mesma forma, né? Nós tínhamos uma bagagem, tínhamos uma trajetória de vida que ela não precisa e não deve ser apagada, mas a gente precisa organizar essas emoções, essas vivências a partir desse novo olhar, a partir, né, desse novo ambiente. Então, assim, não é automático, né? Não é agora um final feliz automaticamente. A gente tem que entender também que não, para muitas mulheres, esse final do tratamento não é tão simples assim, né? E precisa esse final do tratamento agora, digamos a fase da remissão, precisa de tanta escuta, tanto acolhimento quanto o tratamento ativo. E muitas vezes essas emoções que estavam ali no fluxo, que a gente muitas vezes vai também para o tratamento e vive o tratamento de forma automática, como você falou. Preciso fazer, eu vou fazer, preciso ir na quimio, eu vou fazer, preciso fazer exame, eu vou, faço. E quando você para de novo, quando as emoções baixam novamente, você se perde, você se entende, e agora? O que eu faço? Eu brinco assim que a gente vive um limbo, né? Onde eu sou? O que eu sou agora, né? Eu sou paciente, não sou paciente? Em que contexto que encaixo, né? Então, esse cenário também precisa dessa escuta, né? Então, se a paciente teve a oportunidade de ser acompanhada por um profissional da psicologia, né? Desde o início, essas construções vão sendo alinhadas ao longo, né, disso. Mas se ela chegou agora nessa fase final, né, fase da remissão, e precisa parar, ou né, percebeu precisando parar, busque ajuda profissional, né, e entendendo assim, busquem
Até agora, acho que é importante falar também em relação à questão da medicação. Muitas vezes as pacientes já estão tomando tanta medicação, tomaram tanta medicação ao longo do tratamento, que elas se negam a buscar, por exemplo, um psiquiatra para buscar uma medicação. Está com insônia, ela tá vivenciando, ou dentro do tratamento ativo, ou agora nessa jornada, né? São muitos pensamentos, são muitas emoções que ainda precisam estar sendo organizadas e não tem culpa nenhuma, não tem problema nenhum em buscar esse recurso, né? Que é mais um recurso que precisa, né? Que você pode considerar nesse período também, né? De buscar um psiquiatra, buscar a intervenção de um profissional nessa área do cuidado da saúde mental. E se a gente pudesse alinhar as duas, né? Uma dupla que seria a parceria perfeita, né, do psiquiatra junto com a psicoterapia seria o ideal, né, seria o combinado perfeito, né, para essa trajetória também. Então, É isso que existe uma resistência, né? E um preconceito muito grande por parte dos pacientes, né? De estar vivenciando isso e ainda ter que tomar um remédio. A gente sente isso. É, agora já mudou um pouco, né? Porque depois da pandemia, acho que as pessoas entenderam, né? Que o nosso emocional precisa ter um certo equilíbrio para a gente poder manter o nosso dia a dia com as convivências, com os nossos desafios. Mas ainda assim existe um preconceito sobre isso, né? De que é, eu não preciso tomar remédio, eu não tô louca, né? Eu não tô, não é? Não existe esse preconceito, eu tô. A saúde mental, de forma geral, ela tem esse olhar, né? Falar sobre cuidado de saúde mental parece que você está se diminuindo quando você diz que eu vou num psiquiatra. Nossa, o que está acontecendo, né? Culturalmente a gente tem isso. Tá tendo essa mudança, a pandemia trouxe também, digamos, se a gente puder dizer que trouxe um aprendizado, foi esse, do cuidado com a saúde emocional, que está vindo aí como a gente está colhendo, digamos, os frutos, né, do que foi vivenciado emocionalmente na pandemia. E os frutos que eu digo não são os frutos bons, são os frutos, né, do que houve de impacto emocional de forma pesada. E existe essa barreira cultural, de forma geral, do cuidado com a saúde emocional, né? Na saúde mental, saúde emocional, que a geração que está vindo agora está experimentando de um outro jeito, né? A nossa geração e gerações anteriores, falar de cuidado da saúde mental era dizer, ai, você está louco, né? E quem precisa de cuidado de saúde mental, quem precisa tomar remédio é louco, né? E é uma desconstrução, né? É uma desconstrução. E algo que eu acho que é importante a gente entender, né? Que a psicoterapia, o cuidado de um profissional da psiquiatria, né? Que só para entender, talvez, né, para contextualizar, né? O psiquiatra ele vai ser aquele profissional que ele vai poder indicar então uma medicação para fazer essa regulagem aí de algumas quimioterapias, alguns remédios para regular essa questão, né, do funcionamento do cerebral aí, das as cognições de uma forma que o psicólogo não tem intervenção e não tem, eu não posso indicar para minha paciente, eu posso identificar que existe uma disfunção, eu posso identificar que existe alguma coisa que precisa de uma regulagem diferente, né, neuroquímica, mas eu não posso receitar uma medicação. O psicólogo não pode receitar, quem faz isso é o psiquiatra. Então, por isso que eu digo que é uma dupla casada. Ele faz a intervenção com a medicação e faz o acompanhamento com psicoterapia. Isso seria o ideal, né? Então, se a gente pensar, seria excelente se a paciente conseguisse manter, né, isso. E fazer parte compor, digamos, o tratamento, né? Eu não sei como é que foi na tua realidade, mas no centro de infusão onde eu fazia a quimioterapia, tinha uma psicóloga também que acompanhava, né, que estava presente durante alguns dias do tratamento e fazia essa escuta, né, nos pacientes. Eu fazia o atendimento com ela ali, né, mas também tinha um acompanhamento externo por uma profissional que eu escolhi. Então, assim,
o profissional da psicologia ele tem que fazer parte dessa equipe de cuidado, né? O ideal, se fosse, né, se a gente fosse falar do mundo ideal, seria que o psicólogo pudesse compor, né, essa equipe de cuidado, mas nem toda a realidade é assim, infelizmente, né? Aonde eu fiz, não tinha. Na realidade, isso é uma prática que deveria ser assim uma norma, né? Todo lugar de infusão de quimioterapia, o paciente deveria ter esse apoio psicológico, porque na realidade quem faz esse apoio psicológico é, é, as enfermeiras, né? Que fazem isso durante a infusão, né? Ó, é, acho que alguém está pedindo. O Instituto falou para tirar as dúvidas. Acho que tem algumas perguntas. Cíntia, tem pergunta aí? É que a gente está falando tanto que a gente nem percebe que as pessoas estão perguntando. Deixa eu ver aqui. A linguagem de vocês é maravilhosa. São especiais. Bom, enquanto não tem uma pergunta aqui, ela vai ver a pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta aqui que eu queria fazer para você. Cadê que eu fiz aqui? Para você, você acha que os profissionais da área da saúde, no caso, o médico, né, ele tem esse conceito de, ao dar o diagnóstico, isso na tua prática, na tua vivência aí com os teus pacientes. Geralmente as tuas pacientes, elas são indicadas pelos médicos ou elas vão por conta própria ou porque alguém da família? Isso é uma prática comum, né? Ou você acha que falta isso nesse meio? Existem, mas são raras exceções, infelizmente, né? Infelizmente ainda não é, por isso que eu falo que deveria fazer parte da equipe, e o médico deveria ser o primeiro incentivador, né? Infelizmente, não é assim na realidade. Existe também essa questão, como a gente está falando da questão do preconceito com o cuidado da saúde mental, existe muito também essa questão de que isso vai passar, isso vai dar conta, ou às vezes, em alguns contextos, o próprio médico generalista ali, ele acaba dando a medicação para o paciente, receitando uma medicação, né? Não vou entrar nas questões éticas aqui, né? Sim. Mas enfim, acontece que o próprio médico que está acompanhando já dá uma indicação de uma medicação para insônia, enfim, e fica por isso mesmo, né? Mas o ideal seria que se a equipe médica pudesse fazer esse incentivo, não só para psicologia, né, mas de todas as outros profissionais que podem compor essa rede. A fisioterapia, por exemplo, né, se a gente pensar assim, quanto foi importante na minha trajetória, o meu médico ter indicado uma fisioterapeuta que me atendeu antes da cirurgia, me preparou para a cirurgia, para eu poder ter, né, a questão funcional, da mobilidade, enfim. E a psicologia da mesma forma. O profissional ele pode te dar esses recursos, pode te ajudar nos recursos que para lidar com os desafios ao longo dessa jornada. Então, assim, ainda é um desafio, né, para nós profissionais da psicologia, assim, ainda existe muito essa, vamos colocar entre aspas, desqualificação da nossa profissão, né, infelizmente, e foi também a partir disso que eu quis buscar mais entendimento sobre o que é um psicólogo na oncologia, qual é o papel desse profissional dentro desse contexto da oncologia, como que eu posso ajudar e fazer intervenções assertivas, né, para posicionar também a profissão nesse lugar, né? Então, foi a partir justamente da minha necessidade pessoal que eu vi o quanto esse impacto pode ser positivo ao longo do tratamento, né? Então, eu tenho me debruçado a estudar, mas também a me posicionar em relação a isso, buscar que os profissionais incentivem isso, estimular os profissionais a valorizarem também, né, a atuação do psicólogo nesse contexto, que é tão importante. Ó, a Fabiana
fez uma pergunta aqui. Terminei minha químio, e semana que vem devo fazer a mastectomia e reconstrução. Não me sinto preparada para voltar a trabalhar. As pessoas acham que depois disso está tudo ok. Mas ainda sinto muitos sintomas físicos e psicológicos também. A fragilidade de todo o processo é dolorosa. O que você pode falar para a Fabiana? É, é, Até, Rose, vou complementar assim. Se uhum. você tiver ferramentas, né, exercícios, coisas que podem acrescentar no dia a dia dessas pessoas, que elas podem fazer para melhorar esse lado emocional, seria interessante, né? Algo que eu não mencionei aqui, mas que a gente tem percebido e até tem estudos que têm comprovado isso, né? É a questão da espiritualidade. Não estou falando de uma religião específica, mas a espiritualidade pode, eu posso dizer de vivência pessoal também, que foi algo que foi fundamental. A minha experiência, a minha prática de fé, aquilo que para mim é o meu sagrado, digamos, né? Ajuda muito, né? Buscar esses grupos, né? Nas igrejas, daí cada igreja ou cada religião ou vai ter, né, o seu grupo, os seus grupos de apoio, digamos assim, né? Grupos de oração, grupos de troca, tentar encontrar, digamos assim, um lugar onde você se sinta pertencente, onde você consiga se sentir útil, no sentido, não no sentido que você não esteja sendo útil, mas de participar de uma forma ativa, de uma ONG, né? Enfim, para te dar esses recursos de trocas mesmo, né? De vivências, ou de até, mesmo que não seja no contexto oncológico, mesmo que não sejam pessoas que estejam passando por isso, mas essas interrelações vão te ajudar e fortalecer também nesse convívio, né? Eu E falo, Rose, que quando a gente conta a nossa história, a gente cura, e quando a gente escuta dos outros, a gente se cura também, né? Porque também. essa troca é muito rica, né? Sim, sim. Então, assim, de forma, né, prática, seria isso que eu posso indicar. E algo que é muito, tem se mostrado um recurso muito proveitoso e que eu estimulo muito até as pacientes que eu acompanho em psicoterapia, é fazer um diário. Fazer um diário do que você está sentindo. Porque muitas vezes é o que acontece na psicoterapia, que a pessoa vai lá, ela verbaliza, ela põe para fora, digamos assim, o que ela está sentindo, e isso já faz parte do processo dela de autoconhecimento, de cura das emoções, né, se a gente pode dizer assim. Então, não havendo essa possibilidade, não havendo esse recurso de acompanhamento, escreva, né? Ou, grave vídeos, fale sobre aquilo que você está sentindo, coloque, né? Coloque para fora isso, né? E escrever é uma forma também de externalizar aquilo que você está sentindo, né? Então, escreva um diário. Durante o meu tratamento, por exemplo, nas minhas redes sociais, eu fazia um diário das minhas vivências, né? No dia que eu fazia quimioterapia, no dia que eu estava disposta para fazer isso, não tinha uma regra, não tinha, né, uma obrigação de estar fazendo isso, mas quando eu sentia vontade, eu compartilhava aquilo que eu estava sentindo. Então, faça isso, né? Faça um diário de emoções, né? Busque ajuda, de repente, de uma amiga, se não havendo a possibilidade de um acompanhamento, né? Recursos que acredito que todo mundo vai ter alguém de confiança para falar, né? E para que possa ser ouvido, alguém que você sabe que vai fazer dentro do ambiente do setting terapêutico. Eu falo que a psicoterapia ela é uma escuta ativa, né? É uma escuta onde eu vou ouvir o que o paciente tem para me dizer, mas eu vou fazer também questionamentos, eu vou fazer reflexões, né? Então, nesse sentido, busque conversar com pessoas que não vão te julgar, né? Se não for possível, que não vai julgar as emoções que você está sentindo, que é muito isso que a gente oferece no setting terapêutico. Eu estou com raiva de todo mundo, eu não quero fazer mais o tratamento, eu não vou julgar aquela paciente e dizer, não, você não pode fazer isso, peraí, né? Eu vou acolher aquilo que ela está sentindo naquele momento, né? Então, são recursos, né, que a gente Que vai ajudam, utilizar. né? Uhum. Olha, a gente tem aqui a doutora Tatiane, advogada, que ela está na live, e ela Uhum. fez uma pergunta aqui. Temos disponível no SUS cuidado com saúde mental? Você
tem esse conhecimento? Sabe se tem? Como é que funciona? Não sei no contexto da oncologia, eu sei que de forma geral, né, tem os CAPs, né, que daí cada um com a sua, mas eu não, infelizmente não tenho o conhecimento para poder indicar, enfim, mas dentro das unidades de saúde, né, os postinhos de saúde, né, de cada região, eu acredito que existam profissionais que fazem o atendimento, existem psicólogos, provavelmente deve haver uma lista de espera, enfim, né? Ou Deve ter o alguns serviço, mas não tão especializado ou para a não, parte oncológica, né? Deve então, ser. e não com tanta, né, facilidade o acesso assim. Algo que eu na minha graduação, tive a oportunidade de participar e fazer atendimentos até nos estágios, é que as universidades muitas vezes oferecem esses serviços como forma até de aprendizado, né, para os alunos, serviços de psicologia, né, que é onde a pessoa pode colocar e procurar de forma gratuita dentro dessas unidades de universidades, né, que é algo que eu venho de Santa Catarina. Isso era na minha realidade lá existia, não sei como que é aqui, né? Não tenho conhecimento. E como eu falei, a gente vive nesse mundo, né, numa bolha A minha experiência profissional é nessa bolha do mundo perfeito, onde o paciente busca o Sim, atendimento e tem a possibilidade de pagar, tem recurso para pagar, que não é a realidade da maioria, né, do nosso a país. doutora Tatiane, advogada, falou aqui. Sim, é preciso procurar a unidade de saúde e pedir o encaminhamento. Bom, eu vou falar aqui da minha cidade. Nós temos aqui, só que não é uma coisa fácil, né? Precisa de encaminhamento, mesmo no plano de saúde, Uhum, demora, tá? Tem uma lista de espera. Eu acho que a demanda da saúde mental aumentou muito depois da pandemia, o que está cada vez mais dificultando o acesso para todas as pessoas. Então, acho que e isso acaba que o paciente acaba desistindo de fazer porque demora muito, enfim. Eu, no meu caso, eu não consegui fazer, porque o meu plano de uhum. saúde não tinha, porque estava uma fila de espera enorme. E é isso, demora mesmo, infelizmente, né? Não E é uma muitas realidade vezes para todos. e muitas vezes tem um número limitado de sessões, né? Sim. E o tempo de sessão também é diferente. Então, assim, é, a gente sabe que não é fácil, não é tão simples assim. O ideal seria se a gente tivesse esse recurso, né? Por isso que eu falei assim, de buscar a questão de grupos, né? De ONGs que estejam, né, oferecendo esse tipo de grupo de troca. Acho que a gente pode até dar um spoiler aqui já de que essa é uma intenção nossa, né, de Sim. trazer essa possibilidade de um grupo de trocas de forma gratuita, de forma onde a gente possa fazer realmente esse movimento que é terapêutico também, né? Não é psicoterapia, Sim. mas é terapêutico, é um espaço onde a gente possa fazer trocas, que de repente mais para frente a gente vai, né, vai lançar essa ideia aí e convidar quem tiver interesse, né, de participar. Para a gente conversar, trocar as nossas vivências, né? Eu acho que não existe um lugar mais seguro, né? Mas você Para está dizendo que pode você. contar, o índice está dizendo pode contar, né? Vamos Olha contar lá, o índice. Ó, pode contar. Não existe lugar mais seguro para você estar sendo aquele lugar que você pertence, né? Que você encontra as pessoas que estão vivendo, né, as mesmas situações, né? Não digo talvez iguais, mas assim, são vivências que vão de alguma forma trazer benefícios emocionais, físicos, vão tirar você desse lugar, né? Que realmente é muito difícil passar por isso sozinha. E muitas vezes quem está do seu lado não consegue entender essa montanha russa de emoções, né? Sim, uhum. E aí buscar nos semelhantes mesmo, né? De essas trocas, a gente aprende muito, né? A gente tem aqui o encontro das vozes das rosas, né? Onde a gente pode ter essa troca, né? Que o índice proporciona, a doutora Maria Cristina, enfim.
com esse intuito, né, de promover essa escuta, promover essa troca, né, e de experiências, que é como eu falei, a gente não pode tratar e acolher de forma individualizada, né, de saber que é um processo de psicoterapia, mas é psicoterapêutico na medida que você externaliza o que você está sentindo, onde você nomeia suas emoções, né, onde você encontra nos pares, né, experiências que podem te agregar, onde você consegue expor aquilo que você está sentindo e não vai estar sendo julgada, né? Não, porque são pessoas que entendem o que você está passando. Então, A gente se entende até no olhar, né? Eu tenho um grupo que chama Ilumine-se, e que a gente é muito legal, porque é, a gente participa o dia a dia, né? Além das trocas, né, das vivências, a gente troca dúvidas, né? Olha, eu fui no médico tal, como é que foi? Como é que é para você? Então, isso é muito importante, porque no momento que você recebe o diagnóstico, que você vira um paciente oncológico, você está completamente perdida, né? Você não sabe em, em que momento, que parte, aonde de repente você está num lugar desse, te traz conforto, né? Realmente é sim. muito especial. Olha, a Fabi falou aqui que no hospital, ó, viu uma sala para esse tipo de apoio ontem no Hospital São Lucas, na PUC de Porto Alegre. Então, se tiver alguém aqui de Porto Alegre, a Fabiana falou que viu um serviço desse lá. É importante falar, né? Porque às vezes a pessoa não sabe. Bom, a gente está chegando ao fim dessa live. Eu queria que você, Rose, deixasse uma mensagem para essas mulheres que estão vivendo esse processo, e que como que elas se sentem emocionalmente, né? Porque a gente sabe que é muito difícil. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para elas. E uma coisa que antes de você deixar a mensagem, eu queria ressaltar aqui que não se sintam sozinhas, procurem ajuda, né? E não fiquem com vergonha ou sintam, eu não vou procurar ajuda porque eu não quero me sentir fraca, que as pessoas sintam que eu não sou forte. A gente não precisa ser forte, né? Primeiro passo, né? Esse é fundamental. Então, meninas, deem as mãos e vamos juntas, é isso. Verdade, acho que você já disse muito, né? Que é se permitir ser acolhida, né? A gente precisa se permitir ser vulnerável, buscar ajuda, entender que não é preciso estar forte, dar conta de tudo o tempo todo, né? Nós podemos sim continuar, né, demonstrando força e buscar ajuda não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. É sinal de força quando você se entende nesse lugar de vulnerabilidade. Isso também é força, né? Demonstra força. E como você falou, você não precisa passar por isso sozinha, né? Você pode sim buscar recursos, você pode buscar uma rede de apoio. E aí quero me colocar também à disposição, né, nesse sentido de que tira dúvidas, enfim, fazer apontamentos, de repente, de sugestões que possam ser, né, pontuais aí para aquilo que você estiver passando, e cuidar da saúde mental como você cuida do seu corpo, né, como você cuida da saúde física, as emoções precisam desse tratamento, precisam desse cuidado e precisa ser de um profissional também que tenha essa qualificação para te acompanhar, para te ajudar, né? Então, entender que você precisa buscar alguém que seja capacitado a tratar as suas emoções, assim como tem alguém tratando do teu físico, tratando, né, dando recursos para aquilo que é físico, orgânico, as emoções também precisam desses recursos. Sabe uma coisa que eu vou te falar? Que isso num passado, antes de diagnóstico, eu me lembro que uma época eu estava passando por um problema e eu pensei assim, olha que, eu não vou na psicóloga, porque isso que eu estou vivendo agora, gente, tem gente que tem um problema muito maior do que o meu, eu não vou lá ficar falando o meu problema para ela. Aí uma amiga minha, ela não é psicóloga, ela falou assim para mim, por que você está fazendo isso?
esse é o seu problema. Você está desvalorizando o seu problema, você tem que procurar ajuda, né? Então, muitas vezes, estou falando por mim, a gente acha que o nosso problema não é tão grande assim. Claro, o que a gente está vivendo é uma avalanche. Valente. Uhum. Mas às vezes a gente acha que o que a gente está vivendo ali é pequeno demais e tem gente que tem um problema muito maior, entendeu? Mas não é, é o seu problema. E o seu problema naquele momento ele é grande para você e ele precisa ser acolhido. Então, hoje eu Exatamente. vejo isso isso não é totalmente real isso que eu tô falando, porque eu me senti assim, falei, imagina, eu vou lá na psicóloga perturbar ela com isso, mas não é. Meu problema é importante, então eu tenho que acolher isso a ponto de procurar um profissional. É até injusto, né, se a gente se colocar nesse lugar de comparação, né, de que o meu problema comparado, claro que sempre vai ter pessoas em diferentes contextos passando por situações, né, devastadoras, mas o teu problema é o teu problema, como a nossa amiga muito bem, sabiamente disse, o teu problema é o teu problema e ele precisa ser encarado e buscar recursos para ajuda, né, então, entender que isso, né, porque a Rose, uma pergunta, né, que é muito comum, assim, como que você viveu, como que você... Eu encarei do jeito que eu tinha recursos para encarar. E não é um padrão, né? Não precisa ser um padrão. E isso tem que estar muito... Você vai encontrar os seus recursos também. Você vai encontrar a forma que você vai lidar, né, de forma mais leve. Ah, isso aí. Bom, obrigada, Rose. Foi incrível a live. Eu tenho certeza que a gente pode trocar muitas experiências e não vai ficar só aqui, né? Que depois a gente já deu uns spoilers Sim. aí. Aham. Eu queria que, se você quiser dar um recado final, eu vou marcar você para que quem quiser deixar alguma pergunta, depois a Rose responde. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, obrigada pela escuta, né? Porque hoje em dia a gente precisa desse lugar, não só de fala, mas alguém para escutar a gente com o coração, né? É isso, né? Me coloco, como eu já falei, à disposição, né? Estejam bem à vontade para questionar, para mandar dúvidas, enfim, coloco aqui. Agradeço mais uma vez também essa oportunidade. Existem tantas coisas que a gente poderia estar aprofundando, né? Sempre há algo mais, sempre existem tantas trocas que poderiam ser feitas e entender que cada contexto é um contexto. Então, assim, a gente tentou fazer de um apanhado geral daquilo que a gente, da nossa vivência, mas são infinitas as possibilidades de trocas, né, de aprofundamentos, e para isso eu me coloco à disposição sempre que preciso for, sempre que precisarem, aí pode me acionar. Tá bom, muito obrigada, boa noite Boa e noite, até a gente. Muito próxima, obrigada a tá? quem esteve aqui. Obrigada, Rosê. Beijão, tchau, Parabéns, tchau. obrigada. Tchau, tchau.